Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu me chamo Diego Edington, para quem não lembra do meu nome ainda, mas sou professor aqui de Direito Administrativo e a gente vai começar a nossa segunda aula hoje estudando a organização da administração pública, organização política, organização da administração mesmo, que política administrativa. Então, a gente já viu na primeira aula aquela parte introdutória, A gente viu a questão dos princípios, vimos o LIMP, que são os princípios mínimos da administração pública. A gente viu o conceito de direito administrativo, vimos também o regime jurídico administrativo, que ele é formado por dois princípios: supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Enfim, a gente viu aquela parte introdutória do direito administrativo, mas que é bastante importante também, sobretudo os princípios, pois cai muito em concurso. Agora, a gente vai começar a entender a estrutura da administração pública. A gente vai entender como a administração pública está estruturada para poder prestar o serviço público e atender ao interesse público. A gente viu na aula passada que o interesse público se subdivide em interesse público primário e interesse público secundário, no qual o interesse público primário é o interesse da coletividade e o interesse público secundário é o interesse da própria administração pública. E a administração pública, ela existe para prestar o serviço público. Só que para prestar esse serviço, ela precisa se estruturar. A gente viu no finalzinho da aula o princípio da especialidade, que é o princípio que diz lá que a administração pública ela deve criar órgãos e entidades, a administração direta e a administração indireta. Então hoje a gente vai entender o que vem a ser essa administração direta, o que vem a ser essa administração indireta na administração pública. Então, organização da administração pública. A administração pública, ela se organiza e se estrutura de acordo com as suas finalidades. Para poder prestar o serviço público da melhor forma possível, a administração pública ela se subdividiu. E aí nós temos a presença de dois fenômenos nessa subdivisão da administração pública. A gente pode analisar a administração pública sob o fenômeno da desconcentração ou da descentralização. Quando eu falo que a organização pública ela se subdivide em órgãos ou entidades, o que vem ser essas figuras jurídicas aí que compõem a estrutura da administração pública? O primeiro fenômeno a gente estuda que é o da desconcentração. Então veja, a administração pública ela pode tanto se subdividir internamente, se subdividir, já diz tudo, quanto ela pode criar pessoas jurídicas para poder prestar serviço público junto a ela. A depender do que ela faz, se ela pega a sua própria estrutura e subdivide, ou se ela cria outra pessoa jurídica para prestar serviço junto a ela, a gente vai ter esses dois fenômenos. Um é da desconcentração e outro é da descentralização. A desconcentração consiste na divisão da própria administração pública em órgãos. Então, na desconcentração, a gente tem a criação de órgãos. Então veja, quando a administração pública ela cria órgãos, perceba que ela não está... A ideia, essa concepção de órgãos da administração pública é uma concepção que faz uma analogia ao próprio corpo humano. O nosso corpo ele é dividido, ele possui órgãos, cada órgão com a sua função. Então, a administração pública também possui os seus órgãos. Ela tem uma secretaria, ela tem um ministério, ela tem o RH, ela tem, enfim, vários órgãos que prestam serviços especializadamente para a administração pública. No caso, é ela mesma prestando serviço por meio dos órgãos. Esse fenômeno a gente chama de desconcentração, quando ela se subdivide. Já a descentralização, na descentralização, a administração pública ela cria pessoas jurídicas
consiste na criação de pessoas jurídicas. E a gente vai ver daqui a pouquinho que pessoas jurídicas são essas, que vêm ser as autarquias, as fundações, empresa pública, sociedade de economia mista, mas ela vai criar pessoas jurídicas para poder... Sim, a gente vai chegar lá, quando eu falar da delegação. A gente vai chegar lá. Mas, primeiro, ela cria pessoas jurídicas para poder prestar o serviço junto a ela. Essa é a fase da estrutura da administração pública. Então, ela vai lá e precisa... A Constituição diz, por exemplo, que ela tem que prestar o serviço de educação. A União precisa prestar serviço de educação. Ela sozinha não tem estrutura, se você for analisar, para lá em Brasília, ou então aqui no governo da Bahia, somente aqui em Salvador, de prestar o serviço de educação em todos os municípios do estado ou do país. O que ela faz? Ela cria universidades. Então, essas universidades, a UNEB, a UFBA, no caso, elas serão autarquias. O que são autarquias? São pessoas jurídicas criadas pelo poder público para poder prestar os serviços públicos. Então, veja, a descentralização é quando a administração pública pega um serviço que é dela e dá a outra pessoa para aquela pessoa prestar. Então, essa outra pessoa pode ser uma pessoa jurídica, que é que ela cria, ou pode ser até uma pessoa física, que a gente vai ver como é que essas pessoas físicas podem, prestar o serviço público, sobretudo por delegação. A administração pública delega alguns serviços, nem seja, às vezes, até uma cantina de universidade federal. E aí ela vai lá, dá permissão para aquela pessoa explorar aquela cantina. E explorar no sentido de utilizar, comercializar. Então, a todo momento em que a administração pública ela pega um serviço dela e transfere para outra pessoa, a gente está falando de descentralização. Se ela transfere para o próprio órgão, perceba que não existe não tem uma saída do serviço, da prestação. Quando ela transfere para o próprio órgão, a gente fala desconcentração. Porque o que é um órgão? Um órgão, ele é um centro de competência, mas ele não tem personalidade jurídica. A gente vai ver daqui a pouquinho esses órgãos. O órgão, ele integra a própria administração pública. Então, nós temos dois fenômenos: desconcentração, que é a divisão interna dos órgãos, e descentralização, que se consiste mais ou menos na criação de pessoa jurídica. Só que essa descentralização, ela pode se dar de duas modalidades. Ela pode ser tanto por outorga quanto por delegação. Qual vai ser a diferença de descentralizar por outorga ou descentralizar por delegação? É porque na descentralização por outorga, a administração pública ela transfere a titularidade do serviço mais a execução do serviço. Ela transfere a titularidade do serviço mais a execução do serviço. Então, é um exemplo, o INSS. Veja, por outorga, ela pode fazer duas escolhas quando ela descentraliza. Ela escolhe, ou eu vou pegar esse serviço público aqui e vou transferir tanto a titularidade quanto a execução do serviço. Eu vou pegar o serviço e vou dizer: pessoa jurídica, você que vai resolver essa história toda aí, é você que vai tratar de toda essa questão. Ou eu vou pegar somente o serviço e transferir a execução. Quem vai ter o domínio do serviço sou eu, mas eu vou contratar uma pessoa jurídica para ela prestar o serviço para mim. Então, na delegação, ela transfere somente a execução do serviço. Então, na delegação, ela vai transferir somente a execução do serviço. Outorga, transfere a titularidade mais execução. Descentralização por delegação, ela transfere somente a execução. Por outorga, eu dei o exemplo do INSS. Quem é que resolve as questões previdenciárias hoje no Brasil? É o INSS. Então, ele tem a titularidade daquilo e ele tem também a execução do serviço. Agora, se eu falo, por exemplo, do transporte urbano,
As concessões que essas empresas privadas, elas acabam prestando serviço de transporte público, urbano, os ônibus coletivos. Aquela pessoa, nós temos várias pessoas jurídicas, várias empresas, que elas prestam somente o serviço. Não são elas que decidem como vão prestar o serviço. Elas, quando assinam o contrato, já sabem as linhas, já sabem o valor da tarifa, já sabem, tem todas as regras que o município estabelece. Então perceba que aí só transfere a execução. Ele faz uma licitação com o contrato já pronto e a pessoa que vai aceitar, ela ou aceita naquelas condições ou nem participa da licitação. Ele já sabe que vai ser aquelas condições. Então, aqui a gente tem por delegação. Vamos colocar o exemplo aqui do transporte. Transporte coletivo. Exato. A colega pergunta aqui, nesse caso aqui da descentralização por outorga, que transfere a titularidade e a execução, o INSS, por exemplo, é ele mesmo que faz as regras, que sabe o funcionamento. Sim, dentro da competência que ele pode fazer isso, sim, porque algumas regras vêm de lei, né? Então, aquele princípio da legalidade. Então, as regras da Previdência, geralmente, elas vêm da lei, né? Princípio da legalidade, a gente está assistindo agora atualmente uma mudança, inclusive, né? Está na Constituição. Mas eles podem aqui, dentro do que é previsto para se fazer, ele pode fazer por conta própria. É ele que decide a forma como vai atender, a forma como vai funcionar, o horário de trabalho, é ele que vai decidir tudo. Entende? Então ele tem essa titularidade aqui. É ele que decide sobre as questões previdenciárias. Ele que analisa, quando chegam as questões dos documentos, ele analisa, ele decide se dá ou não a aposentadoria. Então ele tem essa autonomia para fazer. Ele é como se fosse o Estado. Ele é o Estado, né? De forma indireta, mas é o Estado. Então, ele é o Estado de forma indireta decidindo a questão da aposentadoria. Porque o Estado, por conta própria, ele não tem tamanho para isso. Se você analisa só a administração direta, só a União, ela não tem como dar conta da questão da Previdência em todo o Brasil. Então ela criou o INSS, espalhou pelo Brasil para poder tratar essa questão. Entende? Então, por outorga, percebam que ele passa a titularidade. E passar a titularidade é uma coisa muito importante, porque você está dizendo, é você que vai resolver aquilo ali. Então, quando vai fazer a descentralização por outorga, só pode ser transferido ou outorgado para pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público. Porque imaginem se o poder público pudesse transferir isso, a titularidade de um serviço público para um particular. Seria dar força demais a um particular. São serviços que são públicos. Então, se são públicos, a titularidade não pode ser dada a um particular. Se é público, é porque a Constituição, a lei disse que quem deve ser o titular daquele serviço sempre é o poder público e não o particular. Já na descentralização por delegação, aí sim ele pode transferir para o particular, porque ele só está transferindo a execução do serviço. Então, prestadora de serviço de energia elétrica, e aí faz com a Coelba, prestadora de serviço de ônibus, passa para as empresas de ônibus. Então, as empresas elas não têm titularidade daquele serviço, elas só executam, elas só prestam o serviço. Aqui na descentralização por delegação, pode transferir tanto para a pessoa jurídica de direito público, quanto para a pessoa jurídica de direito privado. Ela pode delegar também para uma pessoa jurídica de direito público, não é proibido não. Então aqui, eu estou ficando sem espaço, mas vamos lá. Aqui na delegação, eu transfiro tanto para a pessoa jurídica de direito público e privado. Direito público e privado. Posso transferir para as duas. A administração pública pode transferir para as duas. Tá? Então vamos recapitular o que a gente viu até aqui.
A gente viu que para prestar o serviço público, a administração pública ela passa por dois fenômenos. O primeiro fenômeno é o da desconcentração, quando ela se subdivide, ela cria órgãos que vão tratar especificamente de determinadas matérias. Eu dei exemplo do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, secretarias, Secretaria da Fazenda. Então, são órgãos que são vinculados à administração pública para desempenhar atividades que são públicas. Mas ela pode também passar por um fenômeno chamado de descentralização, quando ela pega aquele serviço público e dá para outra pessoa realizar o serviço, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Quando ela cria suas pessoas jurídicas, aí ela está, descentralizando, criando pessoas jurídicas. A gente vai ter a administração indireta, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre a administração indireta. Mas essa descentralização, ela pode ser feita tanto por outorga quanto por delegação. Por outorga, a gente vai verificar quando a administração pública ela decide passar a titularidade mais a execução do serviço. Ela não quer dar só a execução, não é só o fazer, mas é o fazer e administrar o serviço. Então, nesses casos aqui, eu dei o exemplo do INSS, ela só pode fazer isso a pessoa jurídica de direito público, porque ela não pode dar a titularidade de um serviço para um particular. Porque aí seria algo desleal, né? E essa pessoa, o particular, essa empresa ou pessoa física, ela teria uma grande vantagem em face dos outros. Já na descentralização por delegação, aí ela só transfere o serviço público, a execução do serviço público. Eu dei um exemplo do transporte coletivo, no qual as empresas privadas executam o serviço de transporte coletivo. Nesse caso, a administração pública ela pode delegar tanto para pessoa jurídica de direito público, quanto para pessoa jurídica de direito privado. Ok? Então esse é o contexto aí da desconcentração e da descentralização. Então descentralização é tirar do centro, tirar a pessoa jurídica, que é o Estado, e passar para outra pessoa. É importante a gente ter essa noção, tá? Sobretudo essa diferença entre desconcentração e descentralização. Talvez para vocês essa parte de por outorga, por delegação, não seja nem tão importante quanto esse primeiro momento aqui, de você diferenciar o que é uma administração pública desconcentrada da descentralizada. É claro que ao longo das aulas a gente vai percebendo, eu vou falar sobre órgãos agora, e a gente vai percebendo qual é a diferença entre um órgão e uma pessoa jurídica. Eu vou detalhar ainda para vocês. Relação entre o Estado e o agente. A gente segue a teoria da imputação. Ou seja, qual é a relação que existe entre o agente público e o Estado? Porque eu já cheguei até a comentar na outra aula que o Estado ele não existe na figura de uma pessoa. O Estado ele é um conjunto de órgãos, um conjunto de pessoas jurídicas. E quem é que atua pelo Estado? São os agentes públicos. A gente sabe que a vontade do agente é a vontade do Estado. Quando a polícia prende alguém, a gente sabe que aquele policial prendendo alguém é o Estado prendendo alguém. Ou então quando um juiz julga, aquele juiz dando a sentença é o poder público dando a sentença. Quando o prefeito executa um serviço público de saúde, é o município que faz aquilo, ou então é o Estado que faz aquilo. Mas existe às vezes a pessoa até confunde o Estado com o agente. Às vezes até o próprio agente quer que confunda mesmo, quer que pense que é ele que está fazendo o serviço, que é ele que faz, é ele que tem a titularidade daquilo. Mas o fato é que a gente segue a teoria da imputação. O que é a teoria da imputação? Que diz a vontade do agente e o Estado coincidem. Então, aquilo que o agente faz é aquilo que o Estado está fazendo. Se o agente ele causa um prejuízo, é o Estado que vai responder em nome do agente. Então, ele contrata o agente para o agente representar a vontade dele. A gente parte do pressuposto de que tudo que o agente público faz é aquilo que o Estado está fazendo e não o agente por conta própria, porque ele está investido na condição de agente público. Tá? Essa é chamada teoria do órgão. Então vamos estudar o que é um órgão. A gente viu que o órgão ele está associado à desconcentração. Desconcentração.
o órgão está relacionado à desconcentração. O que é um órgão? Conceito direto. Um órgão eu posso chamar de uma unidade de competência ou um centro especializado de competência. Um órgão é uma unidade, é um centro criado para tratar de algum assunto. O órgão é um centro de unidade ou centro especializado de competência que vai tratar de um determinado assunto no serviço público. Agora é interessante fazer uma ressalva com vocês de que a gente pode encontrar órgãos tanto na administração direta quanto na administração indireta, tá? Aliás, deixa eu só fazer deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Não, eu quero um slide em branco aqui, para a gente falar um pouco sobre essa administração direta e a administração indireta em forma de gráfico, assim, para vocês visualizarem. Olha, quando eu digo que a gente tem a administração direta, deixa eu ver se eu consigo encaixar um i aqui. Quando eu digo que a gente tem a administração direta, eu estou falando da União, dos estados e o Distrito Federal e os municípios. Isso aqui é a administração direta. União, estados, Distrito Federal e municípios. Essa administração direta, que são a própria entidade política, né? São as próprias entidades políticas, ela pode passar por um fenômeno que a gente chama, que a gente acabou de ver, de desconcentração. Ela passa por um fenômeno da desconcentração, e esse fenômeno da desconcentração consiste na criação dos órgãos. Na criação de órgãos. Então veja, quando eu pergunto quem é a administração direta, eu estou falando da União, do Estado, Distrito Federal, município, mais os seus órgãos. E aqui eu tenho Ministério da Educação, da Saúde. Eu tenho, por exemplo, a Polícia Militar, é um órgão também. A Polícia Militar é um órgão. São todos os órgãos da administração pública. Então, isso aqui, por esse fenômeno da desconcentração, a gente chama de administração direta. Agora, eu falei para vocês que a administração pública, ela pode criar pessoas jurídicas para prestar o serviço público junto a ela. Então, quando ela cria aqui, fora da estrutura dela, pessoas jurídicas, a gente vai ter a administração indireta. A administração indireta. Quem é que vem a ser a administração indireta? Primeiro, esse fenômeno da administração indireta a gente chama de descentralização. A gente chama de descentralização. Esse fenômeno da administração indireta. Então, olha lá, desconcentração a gente associa ao fenômeno da administração direta. Descentralização é a administração indireta. E quem é que a gente tem aqui na descentralização? A gente tem as autarquias, a gente tem as fundações, ou fundação,
A gente tem a empresa pública. E a gente tem a sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista. Essas 4 pessoas aqui, elas formam a administração indireta. Tenta arranjar espaço aí para... Então veja, na aula de hoje, a gente vai entender toda essa estrutura. Talvez a gente não chegue até ao final. Geralmente eu dou essa aula em 1h30 para poder terminar isso aqui tudo, que realmente é muito assunto. Mas a gente vai entender... Eu quero que vocês tenham consciência do que é a administração direta e do que é a administração indireta. A gente precisa ter essa visão da administração pública. Uma coisa é quando eu falo da entidade política em si, da União, do Estado, do município, do Distrito Federal e dos seus órgãos. Isso aqui a gente chama de administração direta. A administração indireta é quando ela cria pessoas jurídicas. Vocês não podem esquecer que essas 4 aqui são pessoas jurídicas autônomas. Órgão não tem personalidade jurídica. Lembra que o órgão é uma parte de um corpo. Órgão não é autônomo. A gente não tem um órgão autônomo. É um dependendo do outro. Eles funcionam em conjunto. Aqui não. Aqui a gente tem pessoas jurídicas autônomas. Pessoas jurídicas que atuam por si só, né, que elas têm personalidade jurídica, elas respondem pelos seus atos. Ok? Então é essa estrutura que a gente está vendo aqui agora. E a gente vai começar primeiro, nesse fenômeno da desconcentração, a estudar os órgãos. E aí eu falei, posso passar? Eu falei para vocês que os órgãos são centros especializados de competência, são unidades da administração pública, e eu iria falar que existe, fazer uma ressalva, que existe órgão tanto na administração direta quanto na administração indireta. Porque veja, uma autarquia, ela pode se subdividir também. Ela tem essa prerrogativa. Ela pode criar centros de competência dentro de si mesma. Se reparte lá em RH, em setor financeiro, setor... Sabe? Então ela tem essa competência para se subdividir. Agora, toda vez que o concurso lhe falar sobre órgãos, a gente vai associar a administração direta. Falou em órgãos, a gente vai associar a administração direta, a não ser que ele fale expressamente em órgãos da administração indireta, mas é mais raro. Tá? Falou em órgãos, é desconcentração, é administração direta. Tá bom? Então, vamos ver mais sobre órgãos. Característica dos órgãos. Os órgãos, eles são subordinados hierarquicamente. Os órgãos são subordinados hierarquicamente, ou seja, eles se subordinam à entidade que o criou. Se nós temos um órgão estadual, ele obedece às regras do órgão do poder estadual. E aí por aí vai, poder federal também, poder municipal também. Então, o órgão ele é subordinado hierarquicamente, ele obedece ordens daquela pessoa jurídica que o criou. Também o órgão ele é despersonificado, ou seja, o órgão não possui personalidade jurídica, não tem personalidade jurídica. E não ter personalidade jurídica implica em muita coisa. Porque quando você não tem personalidade jurídica, o órgão ele acaba não tendo muita... Como é que eu posso dizer? Ele não é um sujeito de direito. Ele não é uma pessoa jurídica, por exemplo, que pode celebrar contratos, que pode manifestar vontades, assim, sabe? Ele não tem aquela... Ele é mais um órgão criado para executar um determinado serviço. A maioria dos órgãos, eles existem para isso. Então, eu não posso responsabilizar um órgão, por exemplo, se o órgão comete algum erro. Se o órgão comete algum erro, se eu for processar, eu vou processar a pessoa jurídica que o criou. Ou eu processo o município, ou eu processo a União, ou eu processo o Estado. Porque o órgão em si, perceba, você nunca processa o Ministério da Educação.
Você não vai processar a Secretaria da Fazenda. Você processa a União, né? Você processa o governo estadual. Você processa a pessoa jurídica, porque órgão, ele não tem personalidade jurídica. Ele não tem essa capacidade de poder tomar decisões por conta própria, ainda mais porque ele é subordinado, né? Ele obedece ordens de quem está lá em cima. Então, ele é subordinado, ele é despersonificado, ele é também uma unidade financeira orçamentária. Eu falei que ele é um centro de competência, então é ele que vai ter também necessidade de dinheiro. Então, o poder público vai designar o dinheiro sempre para aquele órgão. Então, vamos ver mais. Aí a pergunta que não quer calar: um órgão pode celebrar um contrato administrativo? Será que, em regra, o órgão pode celebrar um contrato administrativo? Aí você vai responder assim: em regra, não. Em regra, não. Salvo o contrato de gestão. Vejam só, essa figura aqui do contrato de gestão, ela às vezes cai muito em concurso em função de ser tão peculiar. O que acontece? Eu falei para vocês o seguinte, acabei de falar para vocês que órgão não tem personalidade jurídica. Se órgão não tem personalidade jurídica, órgão ele não tem essa capacidade processual, por exemplo, não tem capacidade de celebrar contrato, não tem capacidade de ter força de decisões, né, grandes decisões, porque ele não tem personalidade jurídica, ele só obedece. Só que o que acontece? Em regra, o órgão ele não pode celebrar contrato. Sempre quando você pega um contrato, lá no comecinho do contrato, tem lá as duas partes, né? Você, fulano de tal, brasileiro, solteiro, não sei o que, lá, celebra com fulano de tal, né? Também pessoa jurídica inscrita no CNPJ tal, etc, etc. Com o órgão você não pode fazer isso. Porque um órgão ele não tem personalidade jurídica. Você não tem como descrever a personalidade jurídica de um órgão. Mas foi criada uma figura aqui com a emenda constitucional, uma figura esdrúxula, que é o contrato de gestão em relação aos órgãos. Então, o legislador mudou a Constituição para dizer o seguinte: pode ser celebrado o contrato de gestão com órgãos públicos. O que é que vem a ser o contrato de gestão? É aquele contrato no qual o poder público investe um dinheiro em alguém para aquela pessoa se reestruturar e desempenhar a sua função, né, da melhor forma possível. Então, o poder público celebra contrato de gestão, geralmente com entidades públicas, com pessoas jurídicas públicas da administração indireta, ou até pessoas jurídicas privadas da administração direta também. Mas, enfim, ele celebra contrato com a administração indireta. Então, tem um órgão. Isso aconteceu com o Inmetro. O Inmetro estava, durante um momento, com dificuldade de atuação, e o poder público fez o contrato de gestão com ele. Celebrou o contrato de gestão, investiu um dinheiro para ele se reestruturar. Em contrapartida, o Inmetro mostrou expectativa de crescimento, disse: olha, vou me comprometer em melhorar meu serviço, etc, tal, mostrou lá expectativas. Então, contrato de gestão é isso, é quando o poder público investe dinheiro. Só que criou-se a figura de celebrar um contrato de gestão com um órgão. Por que eu digo que isso é esdrúxulo? Porque se um órgão pertence à própria pessoa jurídica que o criou, eu tenho um órgão meu, e aí ele pertence a mim. E se ele não está funcionando bem, cabe a quem melhorar? Cabe a mim melhorar. Então, se ele não está funcionando bem, um órgão, cabe à própria administração pública a reestruturar o próprio órgão e não celebrar um contrato consigo mesmo. Então, essa ideia aqui do contrato de gestão com órgão é você admitir que a administração pública celebre o contrato com ela mesma, porque ela vai lá e investe no seu próprio órgão um dinheiro que é seu, investe em si mesmo, celebrando o contrato. Não precisava de contrato para isso.
Mas o fato é que existe essa possibilidade. Então, em regra, os órgãos não podem celebrar contratos. O único contrato... talvez seja isso, né? Não queira assumir a culpa, né? Você finge que não é com você. Você não está prestando o órgão, né? Eu estou mandando você fazer isso. Eu contrato os agentes. Eu lhe dou a estrutura. Eu lhe dou tudo, mas você não está prestando. Então, eu vou entrar com dinheiro aí para você melhorar. Né? Então, em contrapartida, então, o dinheiro fica circulando. Eu nem sei. É uma loucura isso aqui. Mas o fato é que pode. E isso acontece hoje no Brasil. Tá? Apesar de não ter personalidade jurídica, o órgão celebra um único contrato, que é o contrato de gestão. Isso cai em concurso direto.